Você já teve aquela sensação, sutil mas insistente, de que certas coisas não acontecem por acaso? Como se o universo estivesse sussurrando algo, repetidamente pelas frestas da rotina. Você acorda, olha o relógio. São exatamente 2h22. À tarde vê o mesmo número em uma placa, em um recibo, em uma notificação. Você sente o arrepio. Breve, silencioso, e logo o racional tenta apagar. Coincidência. Mas algo dentro de você permanece inquieto, como se existisse uma mensagem ali, esperando ser decifrada. A verdade é que todos nós sentimos, mesmo sem admitir, que há algo por trás dos eventos que parecem aleatórios, sonhos que parecem avisos, palavras que chegam exatamente quando você mais precisa, pessoas que retornam no momento certo ou desaparecem no exato instante em que algo dentro de você muda. Há quem diga que isso é sorte. Outros chamam de destino. Mas e se não for nenhuma dessas coisas? E se for uma inteligência silenciosa, operando por trás do véu do cotidiano, puxando os fios invisíveis que ligam o dentro ao fora? E se o caos aparente for, na verdade, uma estrutura simbólica precisando ser lida, e não apenas vivida? A mente moderna se protege com a ilusão do acaso. É mais confortável acreditar que tudo é aleatório, que nada tem um porquê. Porque, se houver sentido, então existe responsabilidade. Então cada detalhe importa. Então você não é vítima, é cúmplice. E isso assusta. Mas há algo em você que já entendeu. Os padrões se repetem porque querem ser vistos. O déjà vu, o sonho que se realiza, o encontro improvável. Tudo isso são pontos de fratura no tempo linear, rachaduras por onde o inconsciente sopra suas verdades. Não como fatos, mas como símbolos. Maquiavel, se olhasse para isso, não, veria magia, veria poder, veria estrutura. Veria que onde os outros enxergam sorte, há apenas estratégia invisível. A alma também tem sua política secreta, seu jogo de influências, seu teatro de repetições. O acaso, um conceito frágil, inventado para ocultar o desconforto de perceber que tudo, até o que você ignora, tem intenção. E essa intenção não vem de fora, vem de dentro, da parte de você que observa em silêncio, que conspira nos bastidores, que te joga onde você precisa estar, mesmo quando sua vontade te leva para longe. Este vídeo não vai te entregar uma teoria, vai te dar um espelho, um reflexo distorcido, talvez desconfortável, mas absolutamente necessário. Porque aquilo que você vem chamando de coincidência pode ser apenas a superfície de algo muito mais profundo, algo que está prestes a emergir. E a única condição para enxergar é continuar. Quantas vezes você já olhou para o relógio e viu números que se repetem? 22h22, 11h11, sequências que insistem em aparecer quando você menos espera, como se algo, ou alguém, estivesse tentando romper o véu da normalidade. Você não conta para ninguém, mas sabe, aquilo significa algo, aquilo é um chamado. Assim como o déjà vu que te paralisa por dentro, como os sonhos que parecem profecias, como os encontros improváveis que surgem em momentos decisivos. Você sente, mas não entende. E como não entende, diz que foi acaso. Uma desculpa elegante para não encarar o que está debaixo da pele. O fato de que tudo obedece a uma lógica que não te pediu permissão. Maquiavel diria que não existe sorte para quem enxerga o tabuleiro. O que parece caos, para o estrategista, é apenas um jogo operando sob regras que os ingênuos não veem. E o mesmo se aplica à alma. Existe um governo invisível por trás daquilo que você chama de vida. E esse governo é silencioso, impiedoso, absolutamente preciso. Ele se comunica por símbolos, padrões, repetições, não para te confundir, mas para te alertar. A psique não age por impulso, ela age por necessidade. E o que não é ouvido, volta em forma de coincidência. Volta em forma de padrão afetivo. Volta como aquela sensação de eu já estive aqui antes, mesmo que nunca tenha pisado nesse lugar. Volta porque ainda não foi compreendido. Você acredita estar fazendo escolhas livres,
Mas já reparou que suas escolhas seguem roteiros antigos? Que você se aproxima dos mesmos vazios, reage com as mesmas emoções, cai nos mesmos abismos? Isso não é azar. Isso é estratégia psíquica. O inconsciente move as peças com a frieza de um príncipe. Se você não comanda sua narrativa interna, será manipulado por ela. E o disfarce preferido dessa manipulação é o acaso. O acaso é o manto usado pelo inconsciente para não ser identificado, para continuar operando nos bastidores enquanto o ego se convence de que está no controle. Maquiavel sabia: o maior poder é aquele que age sem ser visto. E nada é mais invisível do que o conteúdo que você se recusa a enfrentar. A alma possui sua própria inteligência política. Ela cria circunstâncias, direciona eventos, atrai personagens que representam exatamente aquilo que você ainda não integrou. Você chama de coincidência porque não sabe que está dentro de um enredo cuidadosamente costurado para a sua desprogramação. A vida te sabota para te revelar. Te tira o chão para que você olhe para o que está embaixo. Te repete histórias porque você não aprendeu a escutá-las. O acaso não existe. O que existe é o trauma vestido de rotina. O desejo recalcado disfarçado de oportunidade. A culpa ancestral encenando encontros. E o inconsciente, sentado, no trono, governando silenciosamente sua história como um príncipe que não precisa mostrar o rosto. Aqueles números que se repetem não querem ser notados. Querem ser compreendidos. A vida não está tentando te chamar atenção de maneira poética. Ela está tentando te acordar com códigos, porque há algo em você que precisa ser interrompido. Uma lealdade oculta ao passado. Um script que não é mais seu, mas que você ainda atua com perfeição. Maquiavel jamais chamaria isso de coincidência. Chamaria de estratégia. Quando o príncipe quer governar sem oposição, ele faz alianças com o inimigo silencioso. O inconsciente faz o mesmo. Se sua dor ainda domina o que você atrai, é porque ela ainda está no trono. E para derrubar um rei invisível, é preciso primeiro reconhecer que você está sendo governado. Você acredita que seus fracassos são produto de circunstâncias aleatórias, que as perdas, os fins abruptos, os caminhos fechados foram resultado de forças externas. Mas o que Maquiavel revelaria, e o inconsciente confirma, é que nada realmente ruge do lado de fora sem antes murmurar por dentro. Os relacionamentos que ruem, os empregos que não se mantêm, as repetições cíclicas de sabotagem, tudo isso é orquestra. Cada nota, cada gesto, cada coincidência que parece pequena é, na verdade, parte de uma arquitetura psíquica mais ampla. E você, sem saber, é o arquiteto que desenha o mesmo labirinto de onde tenta sair. Maquiavel compreendia que o poder se sustenta não pela força bruta, mas pelo domínio da narrativa. Quem controla o enredo controla o povo. O inconsciente sabe disso. Ele governa por meio de histórias que se repetem até que o protagonista se torne lúcido dentro do próprio drama. Você não está vivendo uma vida. Está encenando um mito pessoal. Um mito que traz os mesmos símbolos, as mesmas dores, os mesmos testes disfarçados de coincidência. A pergunta é: quando você deixará de reagir como figurante e começará a atuar como autor? O acaso é apenas o nome que damos, quando ainda não temos coragem de assumir que a dor tem um plano, que o sofrimento é meticuloso, que há intenção por trás do que você chama de azar. Nada que retorna é por acaso. O rosto familiar em um corpo novo. A cidade que você visita pela primeira vez, mas já conhece pelas vísceras. O instante exato em que algo dentro se cala, e você pressente o que está por vir. São códigos. E Maquiavel sabia, o verdadeiro poder não grita, ele sussurra. O inconsciente não precisa provar nada. Ele apenas repete. E se você ignora os sinais, ele intensifica. Não para te punir, mas para te transformar. Porque o que você chama de coincidência é só o reflexo de uma decisão que você tomou muito antes de nascer. Está tudo interligado. Está tudo escrito, não nas estrelas, mas nas ruínas que você carrega por dentro.
Você quer mudança, mas repete o mesmo percurso. Diz que busca liberdade, mas negocia com a prisão todas as noites antes de dormir. Há algo dentro de você que pactua com o ciclo, não porque quer sofrer, mas porque aprendeu que é mais seguro sofrer do que falhar tentando algo novo. E esse pacto silencioso, essa aliança inconsciente com o conhecido, é o que Maquiavel chamaria de estabilidade do regime. Mesmo que seja um regime de dor, ele oferece controle. Rompê-lo exigiria desordem, risco, ruptura. O inconsciente entende isso, e por isso te oferece as mesmas peças embaralhadas com novas cores. Parece novo, mas é o mesmo jogo. O acaso? Não. É o script do trauma com nova maquiagem. Você já percebeu como certos comportamentos seus surgem sem aviso? Como se fossem forças autônomas? Uma raiva que explode onde não deveria. Um medo que paralisa mesmo diante do que é simples. Um desejo que te empurra para o abismo certo. Isso não é impulso. É programação antiga. E o inconsciente, fiel à sua natureza maquiavélica, permite esses vazamentos estratégicos para testar o seu governo interno. Ele não se importa com seu conforto. Se importa com sua integração. Se você não escuta quando ele sussurra, ele vai gritar por meio do comportamento. Vai transformar emoção em sabotagem. Porque assim como um príncipe expõe a fraqueza dos súditos para reforçar sua autoridade, o inconsciente expõe o ego para revelar sua ilusão de controle. A grande prova de que o acaso não existe está na perfeição dos encontros que te despedaçam no ponto exato em que você resistia. A se ver, as pessoas que entram na sua vida como espelhos cortantes. As perdas que te devolvem ao lugar de origem, aquele que você jurava ter superado. Nada disso é aleatório. O que retorna carrega assinatura simbólica. E Maquiavel sabia. Quando um inimigo volta ao campo de batalha, é porque ele nunca foi derrotado, apenas esquecido. E assim age o inconsciente. Ele não perdoa o que foi reprimido. Ele arquiva, aguarda, e então te coloca de frente para a mesma cena com novos personagens. A prova não está nas palavras, está na repetição. E talvez agora você entenda por que certos sinais insistem em te seguir. Não são sinais do universo, são movimentos da alma querendo ser ouvida. A insistência dos números iguais, dos nomes repetidos, dos lugares recorrentes, não é magia, é estrutura, é método, é poder oculto, agindo como um estadista que não aparece, mas controla o mapa inteiro. O acaso é o álibi que o inconsciente usa quando você ainda não está pronto para assumir a autoria do próprio roteiro. Mas ele espera. Espera o momento em que você vai perceber que tudo sempre apontou para dentro. Que a realidade externa nunca foi aleatória, foi simbólica. E agora, talvez pela primeira vez, você esteja prestes a decifrar a mensagem. Você já sentiu o frio de perceber que aquilo que acreditava ser um acaso, uma sorte ou até uma maldição, é na verdade uma sentença silenciosa da sua própria história? Maquiavel não se enganava. O poder que não se revela, domina. O inconsciente, esse príncipe invisível, reina sobre as decisões que você chama de livres. Ele molda seus dias com mãos invisíveis, te conduzindo em labirintos que parecem aleatórios, mas são cenários meticulosamente desenhados para desvelar o que você insiste em esconder. A ferida, o medo, o segredo que você esconde atrás do sorriso. O acaso não existe porque ele é a máscara do que você ainda não quer enxergar. O mais cruel desse jogo é que você participa dele sem perceber, como um general que desconhece seu próprio exército. Cada repetição dolorosa é uma investida, silenciosa do inconsciente para recuperar território perdido. Não há erro, há estratégia. Não há falha, há trama. E enquanto você procura culpados lá fora, o verdadeiro campo de batalha está dentro, no espaço entre o que você sabe e o que você nega. Maquiavel compreenderia a brutalidade dessa guerra interna. O príncipe que governa seu reino precisa ser ao mesmo tempo tirano e aliado. E a traição mais profunda é aquela que você comete contra si mesmo, recusando a verdade que já pulsa no seu sangue. Você se apega a explicações superficiais, porque a verdade, nua e crua,
Exige coragem, uma coragem que poucos têm. Mas é essa coragem que pode romper o círculo vicioso da repetição. É na dor dessa ruptura que o poder se revela. Quando você para de culpar o acaso e olha para a arquitetura da sua alma, começa a enxergar os fios invisíveis que movem tudo, as lealdades antigas, os pactos selados no silêncio da infância, os desejos soterrados que dirigem suas ações como marionetes. Maquiavel diria que quem conhece esse jogo pode virar o tabuleiro. Mas para isso é preciso coragem para entrar na escuridão sem a garantia de retorno imediato. E essa escuridão não é castigo, é passagem. Um portal onde o acaso deixa de ser desculpa e vira conhecimento. O momento em que o príncipe adormecido, dentro de você, desperta para governar com sabedoria, não com medo. Porque o verdadeiro poder não está em controlar o mundo externo. Está em dominar o reino interno onde o acaso é desmascarado e substituído pela intenção consciente. Essa é a prova final. O acaso não existe porque tudo, absolutamente tudo, está costurado nas tramas invisíveis da sua alma. E agora, você está diante da escolha que muda tudo. Continuar como vítima do acaso ou assumir o trono que é seu por direito. Você já percebeu que resistir ao inevitável é a fonte da sua maior dor? Cada tentativa de fugir do roteiro invisível só fortalece as correntes que você mesmo criou. Maquiavel ensinava que o príncipe que não enfrenta seus fantasmas jamais conquistará seu reino. A alma funciona da mesma maneira. O verdadeiro poder só surge quando você abraça o desconforto, quando aceita a instabilidade como parte do movimento. O acaso é o véu que cobre a face dessa verdade. Um véu que, ao ser retirado, revela o design preciso do destino que você já começou a escrever, mesmo sem saber. A compreensão de que nada acontece por acaso é um chamado para a responsabilidade profunda. Não aquela imposta pela sociedade, mas aquela que nasce do reconhecimento de que você é autor, ator e arquiteto da sua própria história. Cada padrão repetido, cada sombra que volta para assombrar seus dias, é um convite para reescrever a narrativa com consciência e coragem. A visão maquiavélica não glorifica o sofrimento, mas entende que o poder se conquista no silêncio da estratégia interna, onde o ego rende-se para que o self verdadeiro possa finalmente governar. A tensão que sente agora, essa inquietação que não te deixa esquecer os sinais, é o pulsar do príncipe interior despertando. É a voz da alma dizendo que o momento da renúncia ao acaso chegou, não como derrota, mas como libertação. O inconsciente não é inimigo, é aliado invisível que deseja a sua ascensão. E a prova de que o acaso não existe, não está apenas nas coincidências que você vê, mas na decisão de olhar para dentro e reconhecer que a sua história, por mais caótica que pareça, é a maior obra de arte já criada. A sua. Não tema a jornada que se abre. A travessia pelos seus próprios labirintos pode parecer solitária, mas é o caminho para o poder real, aquele que não depende de sorte ou destino, mas de inteligência emocional, estratégia e autoconhecimento. Maquiavel ensinava que a verdadeira conquista é aquela que acontece silenciosamente, na sombra, longe dos olhos do mundo. Agora, essa conquista está ao seu alcance. O acaso não existe. A prova está dentro de você, esperando ser desvelada. E a decisão é sua: seguir, no conforto da ilusão, ou mergulhar na verdade que transforma. Nas sombras onde o tempo parece se dobrar, o espelho se parte sem aviso. E no seu reflexo fragmentado, você encontra não apenas uma imagem, mas um convite. Um convite para descer pelas escadas invisíveis do próprio ser, onde a luz e a sombra dançam em silêncio. É ali, nesse corredor entre o conhecido e o esquecido, que a alma sussurra segredos que a razão não alcança. O acaso, que parecia um véu, dissolve-se aos poucos, revelando que cada fissura, cada cicatriz, é uma chave para portas que você ainda não ousou abrir. E nessa travessia você se torna ao mesmo tempo viajante e guardião de uma verdade que não se conta, mas se sente. Essa ferida aberta,
Esse fogo quieto que arde sob a pele é o lugar onde nasce a transformação. Não a transformação rápida, fácil, mas a profunda. A que ecoa nos silêncios mais longos da noite. E talvez você perceba agora que não está sozinho nesse labirinto. Que a jornada pelo inconsciente, apesar de árdua, é o caminho mais verdadeiro para a liberdade. Pois o príncipe que Maquiavel nomeou em suas páginas não é apenas um senhor do poder externo, mas o mestre invisível do reino interno, aquele que, ao enfrentar suas sombras, governa o destino com a coragem dos que sabem que a luz maior nasce da escuridão mais densa. Se este vídeo ressoou com algo que habita em você, um sussurro, um pedaço esquecido, um desejo calado, convido você a honrar essa descoberta. Curta para reconhecer essa conexão profunda. Compartilhe com alguém que também precise ouvir esse chamado. E inscreva-se para continuar essa viagem sem atalhos, onde o inconsciente se revela e a alma desperta. Aqui, não estamos apenas assistindo a palavras. Estamos encontrando fragmentos de nós mesmos que clamam para ser vistos. E entre o silêncio e a consciência, algo começou a se mover. Agora, a pergunta que fica: você vai seguir esse movimento?